Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. Pix, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus, eu encontrei a autoestima, o amor sem medida, e nele me salvei. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus está comigo, prossigo alegre agora, e graça salvadora, o melhor amigo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus pensa em mim, como posso temer, com o amor sem fim, Cristo me faz vencer. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Partidos políticos de esquerda, terroristas, que receberam a anistia no passado e se revelaram a um posicionamento que desde o primeiro momento do Nixon e do mentor intelectual Kissinger pretenderam e estabeleceram a China a querer tomar a membresia do planeta. Já estamos posicionados na Terceira Guerra Mundial atômica. Não
haverá sobreviventes, posto que todos, uniformizados ou não, são alvos a serem exterminados. Conjuntamente com o general Maurão, a defesa da República Federativa do Brasil e a prisão imediata de todo o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos já identificados como narcotraficantes réus, como também todos os partidos políticos de esquerda, terroristas, que receberam a anistia no passado e se revelaram a um posicionamento que desde o primeiro momento do Nixon e do mentor intelectual Kissinger pretenderam e estabeleceram a China a querer tomar a membresia do planeta. Já estamos posicionados na Terceira Guerra Mundial atômica. Não haverá sobreviventes, posto que todos, uniformizados ou não, são alvos a serem exterminados. A abdicar antes do conflito ou serem destruídos, porque eles são terroristas mentirosos, como procede o Ayatollah Khamenei, que é alvo a ser destruído imediatamente. Já estamos na Terceira Guerra Mundial. Que o senhor Yahu e a Russo Ahom Mehudihai nos defenda e nos proteja. Que também o senhor Yahushua, como também Yeshua HaMashiach, como também o senhor Yeshua, nos defenda, porque já estamos na Terceira Guerra Mundial Nuclear. Por ordem de posicionamento de guerra nuclear, não sabemos se vai haver novas lives, já que estamos posicionados à defesa da República Federativa do Brasil. Por favor, não se exponham a população, fique atenta, porque os terroristas fardados, espias e sabotadores estão nas tropas como terroristas infiltrados na Polícia Federal, na Polícia Militar, na Polícia Civil e qualquer cidadão civil tem potencial de terrorista. Fiquem atentos, observem qualquer artefato explosivo. Fiquem atentos, porque estamos em guerra. Maiores informações. Alexandre de Moraes, ele vai ser preso. Ele vai preso. Esse filho da puta careca, marginal, do Comando da Capital, que lava dinheiro das empresas de ônibus do Comando da Capital. Ele é um traidor da pátria. Esse filho de uma puta, porque eu sou juiz igual a ele, eu posso falar,
Não tem problema nenhum. Então, esse filho da puta desse Alexandre de Moraes, ele ocasionou um crime contra a República Federativa do Brasil. Então, este indivíduo, filha da puta, conjuntamente com o Barroso, eles querem estabelecer ainda aquele feudo que eles, através da OICIP, ou seja, é uma associação de juízes que não são juízes, são advogados que são levantados a juízes do Tribunal Superior Eleitoral para que eles venham extorquir candidatos a deputados federais, vereadores, governadores, senadores, vice-presidente, presidente da República, para tirar dinheiro deles. Alexandre de Moraes comprou uma briga que ele não tem como se safar, porque ele cometeu crime contra a Lei de Segurança Nacional. O Exército Brasileiro já se posicionou e requereu a resposta pela segunda vez, que eles se apropriaram e passaram por cima das Forças Armadas da República Federativa do Brasil. De que forma? Primeiro, quando eles se referirem à Sua Excelência, o representante da Presidência da República Federativa do Brasil, país imaculado, o seu representante, eleito pelo povo, chama-se o senhor, excelentíssimo senhor, Jair Messias Bolsonaro. Então, este senhor, ele tem a proteção do planeta, porque ele responde à República Federativa do Brasil. Então, cada um dos presidentes, ele responde ao seu território. Então vem o Scrocker, um filho da puta, que trata ele como se ele fosse um marginal ou comum de ir ao bar, tomar uma cachaça ou beber uma cerveja. E o senhor Jair Bolsonaro, ele é um homem simples. Ele trata todo mundo com respeito. E ele também quer ser respeitado. Agora, quando um filho da puta careca, narcoterrorista, moribundo, que já está caput, que ele é metido a gangster e matador, e a Pikachu e a puta que o pariu, ele, o Toffoli, o Lewandowski, o Fachin, o Luiz Fux, que é do meu tribunal, puta que o pariu, porra, a Weber, sapatona, escuta, sapatona, você ia comigo rezar em Brasília, nós levantávamos a mão no simpósio da Sara Nossa Terra, e você estava lá falando com a tua amiguinha, e eu estava lá com vocês duas, e você não parava de falar enquanto eu queria me concentrar na oração, manifestando minha devoção a Deus, porque eu gosto de levantar os braços, eu fico com os braços levantados, do início do culto até o final, porque ele penetra em mim, ele entra em mim, eu sinto a presença dele, entendeu? E isso me conforta, me deixa feliz. Então, essa mulher, conjuntamente com a Carmen Lúcia, conjuntamente com o Tom, eu conheço todos eles e todos eles me conhecem. Eles querem ver o capeta, mas não querem me ver. Porque eles têm o cu na mão. O pintinho amarelinho vai comer na minha mão. Ouviu, careca? Tu já nasceu. Tu é um pintinho amarelinho. Então, eu estou ciente de que nós precisamos restabelecer o equilíbrio. E de que forma? As Forças Armadas se posicionaram. Como o senhor passou por cima do representante da República Federativa do Brasil? Vocês criaram uma cama. O Alexandre de Moraes criou uma cama de factoides e narrativas de que se o presidente da República tivesse ido à Polícia Federal e tivesse dado qualquer manifestação, a própria presença dele na Polícia Federal constituiria na arguição de que ele cometeu crime. E a delegada estaria autorizada a proferir. Eu jamais disse que eleição não se ganha, eleição se toma. Essa é mais uma fraude que se pratica online de pessoas, de milícias digitais. Eu brinquei com eles que eleição não se ganha, se toma. Se toma.
gostaria de apresentar sobre a referência. Está com som? Pode ser que não. Porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, Mané, numa mola. Todos sabiam. Todos quem? Todos do partido, desde o presidente do partido, tesoureiro, secretário, deputados, senadores, todos sabiam que isso ocorria. Isso foi desde o seu ingresso, desde o início do seu... Desde que o senhor assumiu esse cargo, já havia essa situação? Já havia essa situação. Dentre eles, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-diretor da Petrobras, revelou que criou uma relação de intimidade com boa parte da cúpula do partido. O presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. O que eu queria deixar claro, Letícia, é que eu cometi ilegalidades. Quero pagar pelas ilegalidades, mas eu quero pagar pelas ilegalidades que eu cometi. Se for fazer essa situação que a gente vive, for fazer uma comparação com o teatro, eu sou um ator, tenho um destaque, um papel de destaque nessa peça, mas eu não fui e não sou nem o diretor nem o protagonista dessa história. Muito obrigado a todos. E fui informado sobre a Universidade Estadual da Flórida em Tallahassee. Tiroteio ativo. Acho que é um atirador ativo, totalmente informado sobre onde estamos agora. É uma pena, é uma coisa horrível, horrível que coisas assim aconteçam. E teremos mais a dizer sobre isso mais tarde. Enquanto isso, é uma honra ter o primeiro-ministro da CI Itália conosco, o primeiro-ministro Maloney, que está fazendo um trabalho fantástico. Eu diria que ela conquistou a Europa. E é altamente respeitada. Todos amam e a respeitam. E eu não posso dizer isso sobre muitas pessoas. E ela se tornou uma amiga e realmente temos um ótimo relacionamento entre a Itália e nós, e falamos sobre comércio, falamos sobre muitas coisas durante nosso almoço. E ela dirá algumas palavras, mas é uma pessoa muito especial e é bom tê-la conosco. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela calorosa recepção. Obrigado por esta ocasião, que visa fortalecer nossa relação, nossa amizade que vem de muito longe. Você sabe, hoje é 17 de abril e 17 de abril marca o aniversário do acordo que permitiu a Cristóvão Colombo fazer sua viagem. E eu digo para lembrar quão antigos são nossos laços, mas também para lembrar que nós dois compartilhamos outra luta, que é a luta contra a ideologia que gostaria de apagar nossa história. E como eu sei que compartilhamos muitas coisas no combate à migração ilegal, na luta contra drogas sintéticas, você sabe, a Itália tem sido uma das nações que elaborou um plano contra o fentanil, por exemplo. Mas temos falado sobre muitos tópicos bilaterais e coisas que podemos fazer juntos sobre defesa, sobre economia, sobre espaço, sobre energia. A Itália terá que aumentar suas importações de GNL e também nuclear, que estamos tentando desenvolver. Acho que pode haver maneiras de trabalharmos juntos. E as empresas italianas irão investir, como tem feito há muitos anos, como você sabe, nos próximos anos, acho que cerca de 10 bilhões. Isso mostra quão interconectadas nossas economias são. Importante, senhor presidente. Não é apenas sobre a Itália, é sobre toda a Europa. A troca entre nós é muito grande, investimentos, comércio, é um tema que estamos discutindo nesta corrida.
Mas no final do dia, veja, alguém me chama, eu estava dizendo antes, um tal nacionalismo ocidental, não sei se é a palavra certa, mas eu sei disso. Quando falo sobre o Ocidente, principalmente, não falo sobre um espaço geográfico, falo sobre uma civilização. E eu quero tornar essa civilização mais forte. Então, eu acho que mesmo que tenhamos alguns problemas, ok, entre as duas margens do Atlântico, é hora de nós tentarmos sentar e encontrar soluções. Então, quero agradecer ao presidente Trump por ter aceitado um convite para fazer uma visita oficial a Roma em um futuro próximo. E considerar a possibilidade, nessa ocasião, de se encontrar também com a Europa. O objetivo, para mim, é tornar o Ocidente grande novamente. E eu acho que podemos fazer isso juntos. Pudermos. E continuaremos trabalhando nisso. Vou encerrar. Quero dizer apenas que estou orgulhoso de estar aqui como primeiro-ministro da Itália, que hoje, como muito bom, como uma situação muito boa, né? Apesar das dificuldades, um país estável, um país confiável, 1 milhão de empregos a mais nos últimos 2 anos e meio. Ótimo. A inflação está diminuindo. Perdoe-me se promovo um pouco o meu país, mas você é um empresário e me entende. Então, os fluxos migratórios estão diminuindo 60%. Estamos tentando fazer o nosso melhor, mas acho que podemos fazer ainda melhor juntos. Também na Ucrânia, vou encerrar. Juntos temos defendido a liberdade da Ucrânia. Juntos podemos construir uma paz justa e duradoura. Apoiamos seus esforços. Donald, bom, muito obrigado. E acho que estamos indo bem nesse esforço. Mas queremos concluir isso e veremos se podemos, e se pudermos salvar essas vidas, isso seria algo muito bom. E então veremos o que podemos fazer e acho que estamos chegando perto, mas vamos. Vamos informá-lo muito em breve. E você tem sido muito útil. Eu aprecio isso. Obrigado. Alguma pergunta? Senhor presidente, quanto tempo mais Vladimir Putin tem para responder à sua proposta de cessar fogo antes de você impor tarifas ou sanções secundárias à Rússia? Veremos o que será. Vamos ouvir deles. Esta semana? Muito em breve, na verdade, e veremos. Mas queremos que isso pare. Queremos que a morte e a matança parem. Você disse que a eliminação do poder errado não virá rápido o suficiente. Ele disse que não sairá, mesmo que você peça. Ah, ele vai sair. Se eu pedir, ele vai sair de lá. Mas eu não acho que ele está fazendo o trabalho. Ele está sempre atrasado, um pouco lento, e eu não estou satisfeito com ele. Eu o deixei saber disso e se eu quiser que ele saia, ele vai sair de lá bem rápido, acredite em mim. Sim, vá em frente. Vá em frente, por favor. Pergunta. Você tentando removê-lo, senhor presidente? Sim, pergunta. Em um caso, contra a sua administração é que a Constituição não tolera a desobediência política de ordens judiciais. Você concorda com isso? Bem, você vai ter que falar com os advogados. Temos ótimos advogados. Posso te dizer isso, estamos fazendo um trabalho fantástico ao tirar criminosos deste país, que Biden permitiu entrar no país. Centenas de milhares de criminosos, assassinos e traficantes de drogas. E fui eleito por causa do fato, eu diria talvez esse tenha sido o fato número 1 por muitas razões, a economia, muitas coisas, mas uma das principais razões pelas quais fui eleito é porque eu disse, vou pegar os criminosos, que ele permitiu entrar em nosso país tão estupidamente através de fronteiras abertas. Vou tirá-los. E recebi muitos votos, números recordes de votos, como você sabe. Ganhamos tudo, né? O voto popular, todos os 7 estados decisivos. Ganhamos tudo. E é isso que o público queria. É isso que estou fazendo. Mas você terá que falar com os advogados, porque depende deles. Vocês podem trabalhar comigo. Diga isso. O que você acha do repórter da França dizendo? O que você acha da proposta da França e do Reino Unido sobre a missão de paz na Ucrânia com tropas? E você acha que a Itália, deveria participar disso? Acho que a Itália terá que tomar essa decisão, mas missões de paz são sempre boas para mim. Estou bem com missões de paz. Sim, por favor. Senhor presidente, você discutiu quais áreas de cooperação e discussão com a Itália, os Estados Unidos e a Europa? Discutimos isso muito brevemente. E agora estamos indo muito bem com as negociações, eu acho, com todos os países. E, Scott,
Poderia te contar um pouco, mas estamos indo muito bem. Temos muitos países que querem fazer um acordo. Francamente, eles querem fazer acordos mais do que eu. Vá em frente, Scott. Você poderia dizer algo primeiro? Na verdade, temos um processo em andamento. Estamos trabalhando no grupo das 15 grandes economias. Tivemos uma reunião fantástica com o Japão ontem. Acredito que eles já tenham falado com a UE. E então teremos a Coreia do Sul chegando na próxima semana. E acredito que a Índia também está conversando. Isso está avançando muito rapidamente. Surpresa! Vai em frente. Ucrânia. Zelensky afirma que a China fornece armas à Rússia. Você tem alguma evidência nesse sentido? Ele disse que vê um meio esta semana. Bem, em termos mineral. Acordo que eu acho que será assinado na quinta-feira. Scott, próxima quinta-feira em breve. E eu suponho que eles vão cumprir o acordo. Então, veremos. Mas temos um acordo sobre isso. Não, eu não tenho comentário sobre isso. Eu não faço ideia. Essa é a declaração dele, não minha. Ataque israelense a instalações nucleares do Irã. Comentar, preciso? E eles dizem que o ataque é o que... Que você de alguma forma afastou um plano israelense de atacar as instalações. Eu não diria dispensado. Não estou com pressa para fazer isso porque acho que o Irã tem a chance de ser um grande país e viver feliz sem morte. E eu gostaria de ver isso. Essa é a minha primeira opção. Se houver uma segunda opção, acho que seria muito ruim para o Irã. E acho que o Irã está querendo conversar. Espero que eles queiram conversar, será muito bom para eles se o fizerem. E eu gostaria de ver o Irã prosperar no futuro, se sair fantasticamente bem. Conheço o povo iraniano, eles são pessoas incríveis, sempre foram muito inteligentes, muito enérgicas, pessoas muito bem-sucedidas. E eu não quero fazer nada que vá machucar alguém. Eu realmente não quero, mas o Irã não pode ter uma arma nuclear. Você sabe, bem simples. É realmente simples. Não estamos procurando tomar sua indústria. Não estamos procurando tomar suas terras. Não estamos. Tudo o que estamos dizendo é que você não pode ter uma arma nuclear. O acordo que foi feito com Obama, esse acordo já teria expirado. Foi um acordo terrível. Teria expirado. E isso lhes dava um caminho claro para uma arma nuclear. Eu não teria aceitado. É por isso que eu encerrei o acordo. Número 1, era muito curto. Você sabe, quando países estão envolvidos, você não faz acordos de curto prazo. Estes são países com vidas longas. E eu encerrei isso. E foi um grande encerramento, porque não nos permitia fazer nada. Uma vez encerrado, você sabe qual era o acordo. Foi um acordo terrível, realmente. Um dos muitos acordos terríveis feitos pelos EUA. Mas não, mas eu gostaria de ver o Irã prosperar. E eles podem fazer isso. Eu acho muito facilmente. Ou eles podem fazer de outra maneira. A outra maneira não será boa para eles. Vai ser realmente ruim para eles. O que você acha do CEO da Nokia na China e encontrando autoridades? Bem, Jensen é um cara incrível. Ele se tornou um amigo meu. E eu, não sei, ele é uma pessoa que tem muito orgulho do nosso país, ama nosso país. Eu não estou preocupado com Jensen de forma alguma. Você tomará medidas para reverter a decisão no DOJ? Você tomará medidas para devolver Quilmar Abrego Garcia ao Programa de Melhoria dos Estados Unidos? Bem, eu não estou envolvido nisso. Vou responder dizendo que você terá que falar com os advogados do DOJ. Ouvi muitas coisas sobre ele e teremos que descobrir qual é a verdade. Mas vou dizer isso, você sabe. Fomos inundados por milhões de pessoas, muitos milhões de pessoas durante a administração Biden. Eles dizem 21 milhões. E uma grande porcentagem desses são criminosos sérios. Não estou dizendo apenas criminosos porque entraram na fronteira ilegalmente. Estou dizendo, eles são criminosos. No mais alto nível, assassinos. Muitas dessas pessoas assassinaram mais de uma pessoa e estão à solta. E fui eleito para me livrar desses criminosos, para tirá-los do nosso país. Ou para prendê-los, mas para tirá-los do nosso país. E não vejo como os juízes podem tirar essa autoridade de um presidente.
Fizemos um trabalho incrível, Tom Holtman, Kristi Noem. Fizemos um trabalho incrível. Ninguém pode acreditar no trabalho que fizemos. Muito maior do que eu disse. Quero dizer, fui eleito por isso, mas fizemos muito melhor. Temos agora 99% da fronteira. É 99%. Ninguém pensou que isso seria possível. Praticamente ninguém está atravessando nossa fronteira. 2 semanas atrás, tivemos 9 pessoas passando, todas por razões médicas. Nós trouxemos eles porque um teve um ataque cardíaco, outro teve outra coisa. Tudo por razões médicas. Temos uma grande fronteira. Tínhamos uma grande fronteira há 4 anos. Mas agora temos uma fronteira ainda mais segura e fizemos isso em questão de semanas. E agora precisamos tirar assassinos e traficantes de drogas e pessoas que estavam na prisão por coisas horríveis, sabe? Eles liberaram prisões, Geórgia, de todo o mundo, e os liberaram não apenas da América do Sul, de todo o mundo, do Congo e da África. Muitas pessoas vêm do Congo. Eu não sei o que é isso, mas eles vieram do Congo. E de todo o mundo eles vieram. Abriram suas prisões, Venezuela, praticamente todos os seus prisioneiros liberados em nosso país. Nós os aceitamos porque tínhamos uma administração incompetente chamada Administração Biden. E pensar no que eles fizeram ao nosso país. Eu fui eleito para corrigir isso. E estou fazendo isso. Mas temos juízes ativistas que não querem que assassinos sejam expulsos do nosso país. Eles não querem. Assassinos e traficantes de drogas, e chefes do tráfico, e pessoas de instituições mentais. Eles querem que eles fiquem em nosso país, eu acho. Eu não sei. Talvez seja o jeito liberal, ou como chamam hoje em dia, o jeito progressista. Mas eu não acho que seja o jeito que nosso país acredita. E é por isso que eu queria uma vitória esmagadora. Eu fiz M. Os americanos estão vendo os preços subirem. Eles estão vendo isso em suas contas. Quanto tempo eles podem esperar que essa situação dure? Então, eles já viram isso melhorar muito. Porque se você fosse sincero, o que você não é, eu te conheço muito bem. Você tem gasolina, que atingiu 1,98 ontem em alguns estados. Você tem a gasolina bem mais barata. O preço do petróleo caiu substancialmente. O preço dos alimentos caiu substancialmente. O preço dos ovos, você sabe, quando eu cheguei, eles me atacaram com ovos. Eu acabei de chegar lá. Eu estava aqui há uma semana e eles começaram a gritar comigo, os ovos dispararam. Eu disse, eu acabei de chegar aqui. Eu estava lá há 7 dias e ouvi que os ovos dispararam antes de eu chegar. E eles estavam gritando comigo, a imprensa, as notícias falsas, como você é falso. E as notícias falsas estavam gritando comigo como sobre os ovos. Eu disse, eu só estive aqui, eu só meu 7º dia. E eles estavam certos, eles subiram 87% e você não conseguia encontrá-los. Eles disseram, você não terá ovos para a Páscoa, que está chegando. Feliz Páscoa, pessoal. Você não terá ovos para a Páscoa. E fizemos um trabalho inacreditável. E agora os ovos estão por toda parte. E o preço caiu 92%. E nossa comissária de Agricultura, Brooke, fez um trabalho fantástico. Realmente fez um trabalho fantástico. Então os preços não subiram. A única coisa que realmente subiu são as taxas de juros, porque temos um presidente do Federal Reserve que está jogando política. Alguém de quem eu nunca gostei muito, na verdade, mas ele está jogando política. As taxas de juros deveriam estar baixas agora, elas deveriam estar caindo. Na Europa, como você sabe, eles as reduziram, acho que 7 vezes. Parece que vão reduzi-las novamente e novamente e novamente. Mas o nosso cara quer bancar o esperto. Mas as taxas de juros estão praticamente estáveis. Talvez tenham subido um pouco, mas é só isso. Mas isso é por causa do Federal Reserve. Porque eles não são pessoas muito inteligentes. Vá em frente. Vá em frente, fale. Sim, senhor. Por favor. Vá em frente. Por favor. Olha, nos primeiros 4 anos tivemos a maior economia da história do nosso país. O mercado de ações subiu 88 pontos. Acho que ele é terrível, mas não posso reclamar, porque tivemos a administração mais bem-sucedida economicamente na história do nosso país.
Acho que vamos fazer ainda melhor desta vez, porque você verá que os números que estamos alcançando são astronômicos. Estamos arrecadando quantias enormes de dinheiro com as tarifas. Fomos tratados de forma muito injusta no comércio e os países estão tendo dificuldade em se acostumar com o fato de que não podem mais fazer isso conosco, porque temos um presidente de verdade. Temos um presidente que entende do que se trata tudo isso. Tivemos presidentes que, em alguns casos, eram inteligentes, mas não entendiam de negócios, ou não gostavam de negócios, ou, você sabe, não era uma prioridade. E então você tinha, como a última administração, a única coisa em que eram bons era trapacear nas eleições. Isso é praticamente tudo o que podiam fazer. Falamos sobre o fato de que a Itália está mantendo seus compromissos porque chegará à próxima cúpula da OTAN com os 2% que já estavam previstos, assinados pelos governos anteriores. Somos uma nação séria, mas não falamos sobre quanto essa porcentagem aumentará, mesmo que estejamos obviamente cientes de que a questão da defesa é particularmente importante neste momento. Quanto à guerra na Ucrânia, não sei o que penso sobre isso. Claramente, houve uma invasão e que o invasor, desse ponto de vista, foi Putin e a Rússia. Mas isso não é o que estamos trabalhando hoje. E eu não culpo, é isso? Eu não culpo Zelensky. Não, mas eu não estou exatamente irritado com o fato de que essa guerra começou. Essa foi uma guerra que nunca teria começado se eu fosse presidente. Você teria milhões de pessoas vivendo agora que estão mortas. Você teria cidades que estariam abertas e prósperas e elas teriam suas belas torres. Essas torres são as mais bonitas do mundo, mas não estão mais conosco. Elas estão despedaçadas, espalhadas no chão em 1 milhão de pedaços, sendo atingidas por foguetes, bombas e balas. Então não estou feliz com ele. E não estou feliz com ninguém envolvido. Eu acho que é uma guerra. Eu sei que é uma guerra. Não aconteceu por 4 anos. Nunca esteve perto de acontecer. Nunca foi sequer uma ideia. E eu falei muito com o presidente Putin sobre isso. Era a menina dos olhos dele, mas não havia chance de ele ter entrado. Se eu fosse presidente, agora estou tentando fazê-lo parar. Porque, como você sabe, a Rússia é muito maior. É uma força militar maior. E se você for esperto, não se envolve e não se mete em guerras que você poderia culpar o homem que estava sentado nesta cadeira. O Biden, ele não sabia o que estava acontecendo, mas posso garantir que, e todos concordam com isso, se eu fosse presidente, essa guerra nunca teria acontecido. Não estou culpando ele, mas o que estou dizendo é que eu não diria que ele fez o melhor trabalho, ok? Eu não sou um grande fã. Eu realmente sou. Eu não sou um grande fã. Obrigado. Homem. Você tem certeza sobre a definição de parasita europeu? É verdade, como a definição de classe e beleza. Você diz isso de novo, que os europeus são parasitas. Não, eu não disse isso. Eu nem sei do que você está falando. Vá em frente, por favor. Vá em frente. Não, espere. Próximo. Vá. Obrigado, primeiro-ministro. Você sabe que ele acabou de dizer: queremos tornar a Europa grande novamente e fazer isso juntos. Somar. Claro. Presidente, sim. Não. Você acha que é isso que ela disse ao primeiro-ministro? Como você vai fazer isso e está procurando fazer isso para contrabalançar a China, que realmente tentou reunir influência contra os Estados Unidos? Você ouviu falar sobre todos aqueles... A Europa passou por muitos problemas. E muitos deles têm a ver com a imigração. E eu não sou um grande fã da Europa e do que eles fizeram com a imigração. Imigração de forma alguma. E eu acho que eles precisam ser inteligentes, porque a Europa está sendo muito prejudicada pelo que fizeram com a imigração. Agora eu vou dizer isso, que o primeiro-ministro tomou uma posição muito firme sobre imigração. Eu comentei com ela antes, eu disse, gostaria que mais pessoas fossem como você, lidando com esse assunto, mas não são. A Europa é muito importante para mim. A Europa é muito importante para o mundo. Eu quero que a Europa se saia muito bem. Acho que eles precisam ser muito mais inteligentes sobre imigração. Mas estamos começando a fazer isso. Você verá agora que as políticas da União Europeia nos últimos, digamos, 2 anos e meio têm mudado. No início estávamos falando apenas sobre
como estávamos redistribuindo migrantes ilegais que chegavam à Itália. Agora, estamos falando principalmente sobre como parar a migração ilegal, trabalhar com os países de origem e trânsito e devolver as pessoas. A Comissão Europeia ela acabou de fazer as novas regras sobre repatriações e coisas do tipo. Então as coisas estão mudando, graças também ao exemplo que a Itália trouxe, reduzindo as taxas de migração ilegal. Então, estamos trabalhando juntos agora, então estou otimista quanto a isso. Obrigado. Eu gostaria de... Pergunta ao presidente Meloni se discutiu iniciar um acordo com a Itália sobre comunicações por satélite e o presidente Trump se quer ver a empresa Google na China. O Google o quê? A empresa Google. Sobre o quê? Vá, em frente. Ah, bem, não discutimos sobre o Starlink. Com isso, temos discutido sobre defesa espacial, onde trabalharemos juntos, também nas missões a Marte. Então, Grandes coisas para fazer juntos, mas não discutimos isso. Houve algo que você aprendeu, algo na sua conversa com o primeiro-ministro que potencialmente mudou sua opinião sobre tarifas e o que você planeja fazer daqui para frente? Não. Houve algo que o primeiro-ministro... As tarifas estão nos enriquecendo. Estávamos perdendo muito dinheiro sob Biden, trilhões de dólares, trilhões no comércio. E agora toda essa maré mudou. Estamos ganhando muito dinheiro, estamos arrecadando muito dinheiro. Não se esqueça, estamos arrecadando 25% sobre carros, 25% sobre aço, 25% sobre alumínio, 10% de base. Colocamos penalidades na China por nos enviar fentanil. Colocamos penalidades no México e no Canadá, 25% por permitir o fentanil e permitir que as fronteiras sejam fracas. Não, estamos arrecadando bilhões e bilhões de dólares enquanto eu estou aqui conversando com você. E nós não arrecadamos nada antes, além das tarifas que eu coloquei antes de Biden, que foram as tarifas que coloquei na China, onde arrecadamos até este ponto, provavelmente 700 bilhões de dólares. Eram tarifas de Trump, ele tentou enfraquecê-las. Ele fez tudo o que pôde. Ele recebeu dinheiro da China, a família recebeu dinheiro, ele recebeu. E então eu não sei. Talvez esse fosse o motivo ou talvez não fosse. Mas ele tentou enfraquecê-las, mas não conseguiu porque era tanto dinheiro e seus orçamentos, você sabe, não podiam suportar, não fazê-lo. Mas eu arrecadei até este ponto. Minhas tarifas sobre a China, ninguém jamais arrecadou 10 centavos da China. Nenhum outro presidente arrecadou 10 centavos. Eu arrecadei mais de 700 bilhões de dólares da China. Então estamos indo muito bem. Quero dizer, nosso país está indo muito bem. Eles tiveram um relatório ruim hoje de uma das empresas de saúde, que teve um impacto no mercado de ações. Mas isso não é sobre isso. Estamos realmente construindo uma base. Estamos construindo um país como nenhum outro. E, novamente, acho que tenho a economia mais forte da história do nosso país de longe. História de qualquer país, provavelmente, mas a história do nosso país em 4 anos. E acho que isso tem a chance de ser muito melhor. Qual é a diferença? Há mais algum detalhe que você poderia nos contar sobre o que está nesse acordo e como ele foi feito? É substancialmente o que havíamos concordado anteriormente. Quando o presidente esteve aqui, tivemos um memorando de entendimento. Fomos direto para o grande acordo. E acho que é um acordo de 80 páginas e é isso que será assinado. Presidente Trump, cortes de juros. Você pode esclarecer sobre cortes de juros? Você pretende buscar a demissão de Powell se ele não mudar sua posição sobre cortes de juros? Ou isso está na mesa ou está fora de questão? Bem, eu acho que ele deveria fazer os cortes de juros porque eu acho que se a Europa fez isso nos coloca em desvantagem em relação à Europa. Quero dizer, ele joga direto nas mãos deles. Então, eu acho que ele deveria fazer os cortes de juros. Nós realmente não temos inflação agora. Eu acabei de dizer que as principais coisas estão caindo. O petróleo está ótimo. O petróleo está muito à frente do cronograma. E isso é por causa das nossas políticas. Mas o petróleo está agora na faixa de 60 horas, 65 horas
por barril. E eu disse a você, em certos estados temos gasolina por menos de $2. E os alimentos estão em queda. Os mantimentos, como chamamos, estão em queda. Além das taxas de juros, tudo está em queda. As taxas de juros estão estáveis. Elas não estão subindo, mas poderíamos estar melhores. Se ele baixasse a taxa de juros, teria um bom impacto também. E se o presidente Trump, mas os custos estão em queda. Temos muito pouca inflação. Eu diria que essencialmente não temos inflação. É difícil ter inflação quando o petróleo cai. E o petróleo cai. Quando o Biden entrou, o petróleo disparou. Isso foi o que causou nosso problema. Isso e seus gastos. Muito tolos. Mas quando os preços do petróleo caem, e eles caíram muito, nós realmente conseguimos reduzi-lo. Bem, nós abrimos e conseguimos reduzi-los. E isso significa que as pessoas dirigindo carros vão pagar $2,50 em vez de $4,50. E você sabe, mesmo no final, e eles tentaram apenas para o propósito da eleição reduzi-lo, né? Mas eles realmente perderam essa batalha. Isso não foi bom. Mas se eles tivessem vencido, o petróleo agora estaria a $7 ou $8 por causa da política deles. E nós estaremos em cerca de 2, podendo ser até um pouco menos que isso. E você está começando a ver isso. Então, eu não sei como você pode ter inflação quando o petróleo caiu bastante. Eu diria que o Fed realmente deve ao povo americano baixar as taxas de juros. Isso é a única coisa para a qual ele é bom. E ele teria um efeito nisso se ele as reduzisse. E eu acho que em algum momento ele vai ter muita pressão política. Você sabe, eles são políticos também, e eu acho que há muita pressão política para ele baixar as taxas de juros. Ok? Obrigado. A você. Senhor presidente, sim, vá em frente. Desculpe, por favor. Você acha que a Itália pode ser seu melhor aliado na Europa e também China? Só se o primeiro-ministro continuar sendo, o primeiro-ministro pode ser nosso melhor. Ela está fazendo um ótimo trabalho. E, sim, é certamente um dos nossos grandes aliados, não apenas na Europa. De qualquer forma, ela é uma pessoa fantástica e está fazendo um ótimo trabalho. E nosso relacionamento é ótimo. E temos muitos italianos neste país, eu te digo. E eles gostam do Trump e votaram no Trump. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos por estarem aqui hoje. A operação de hoje é um exemplo da colaboração sem precedentes entre as Forças Armadas e os componentes do Departamento de Justiça, trabalhando de perto com o ZIWAI, Guarda Costeira. E olhem para todos esses grandes homens e mulheres na Guarda Costeira. Muito obrigado pela sua dedicação. Este é um exemplo clássico, né, do Departamento de Justiça apoiando a luta contra o crime violento. Essas drogas valem mais de $500 milhão. Quase 45 mil libras de cocaína pura, não cortada, e 3.800 libras de maconha. Parabéns novamente à Guarda Costeira. Você fez um trabalho incrível, almirante, e sua equipe, capitão, ao garantir essas drogas. Esta equipe, com todas as agências que acabei de mencionar, usou drones, aeronaves e navios para interceptar os traficantes ao largo da costa do Peru, o Equador e das Ilhas Galápagos. O que eles fizeram salvou inúmeras vidas americanas, inúmeras vidas. Essa cocaína teria sido distribuída por todo o nosso país e talvez por todo o nosso mundo. 11. Processos separados ocorrerão como resultado disso e eles serão processados no Distrito Médio da Flórida. Esses réus serão responsabilizados por trazer esse veneno para o nosso país. Eu sempre digo, se pudermos salvar uma vida, fizemos um trabalho incrível. E hoje salvamos milhares e milhares de vidas como resultado deste incrível cooperação. Acreditamos que 2 cartéis
CJNG e Sinaloa estavam fortemente ligados a esses carregamentos. Este é um grande golpe para suas operações financeiras e seus esforços para distribuir drogas por todo o nosso país. É um exemplo de uma abordagem liderada por promotores e orientada por inteligência para parar essas empresas criminosas em seu caminho. O DOJ e todas as agências envolvidas continuarão a desmantelar esta organização criminosa transnacional, prender esses criminosos e manter nosso país seguro. As drogas que vocês viram hoje não destruirão mais vidas. Elas nos ajudarão a prender os criminosos. Obrigado a todos e é minha honra apresentar o diretor do Federal Bureau of Investigation, Kash Patel. Obrigado a todos por estarem aqui. General Bondi, estamos aqui hoje por causa de sua liderança dedicada para proteger vidas americanas, porque você tem a coragem de seguir a coragem do presidente Trump de colocar nossas crianças em primeiro lugar. E para garantir que os narcotraficantes, e não se enganem, esta administração os rotulou como organizações terroristas estrangeiras, porque é isso que eles são. Não há força letal no planeta Terra responsável por uma morte por overdose de um cidadão americano a cada 7 minutos. Mais do que essas organizações terroristas federais, organizações terroristas estrangeiras. Estamos honrados em fazer parte deste Departamento de Justiça e vamos continuar a proteger nossas ruas. É assim que se parece quando a abordagem de todo o governo dos Estados Unidos traz todos os recursos à disposição do Departamento de Defesa e da Guarda Costeira dos Estados Unidos, da HSI, OMI, do FBI, da DEA e de muitos outros. Eles vão tirar todas as drogas das ruas, dos mercados. E como disse a Procuradora-Geral Bondi, vamos prendê-los. Eles não estarão mais livres para vagar. Vamos desmantelar a teoria do próximo na fila que tem se proliferado nesses cartéis mexicanos por gerações. Não, mas estamos aqui hoje por causa do seu trabalho corajoso. Os homens e mulheres do FBI que eu lidero, estou honrado e humilde por estar aqui, no sul da Flórida, onde passei grande parte da minha carreira antes de me mudar para Washington, D.C. E olhando ao redor, estou maravilhado com o fato de que, quando você remove as regras e regulamentos que bloqueavam esses bravos homens e mulheres da aplicação da lei e do exército e os liberta, então você deve olhar para esta apreensão. E você deve ver o quanto isso se multiplica e ver quantas crianças e quantos jovens adultos e quantas vidas de adultos acabamos de salvar. Eles fizeram isso. Somos afortunados por sermos seus líderes. Estamos honrados por estar aqui. E você verá isso acontecer em todo o país, porque isso não é um caso isolado para a General Bondi. Ela fez disso uma prioridade de missão. E o FBI seguirá em cada canto deste país e em cada centímetro quadrado deste planeta para erradicar. E a organização terrorista estrangeira que está matando cidadãos americanos. Eles serão responsabilizados. Tomaremos medidas preventivas e vasculharemos os confins da terra para encontrar cada um deles. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Bom dia. Damos as boas-vindas à tripulação do James de volta de uma patrulha notável, onde apreenderam 510 milhões de dólares em drogas ilegais, que são cocaína e maconha, que foram interceptadas no mar antes de chegarem aos Snackernawa, fronteira. Então, o que esse número realmente significa? Você sabe o que o número ao lado do cifrão significa? Isso significa que 154 vidas foram salvas, diretamente de doenças relacionadas à cocaína, mortes por overdose neste país. Isso significa que há quase 11 mil novos usuários de cocaína que vão ter acesso às drogas. Significa que economizamos pelo menos 16,5 milhões de dólares em custos relacionados ao cuidado de detentos e cuidados de saúde para pessoas afetadas por essas drogas.
E do ponto de vista da guarda costeira, o que isso realmente significa é um belo navio como o James Heralds, um novo tempo. Para nós, um novo tempo de recursos que impactam as estratégias dos Estados Unidos para combater esses cartéis de novas maneiras e interromper o fluxo de drogas ilegais. Desde fevereiro, os esforços combinados dos cortadores de cartão postal James, Stone, Woolwash e Mohawk resultaram na apreensão de mais de 59 toneladas métricas de narcóticos. Isso representa 1,5 bilhão de dólares. 1,5 bilhão de dólares de receita para os cartéis. Esse sucesso é um sucesso de equipe possibilitado pela dedicação e coordenação de nossos parceiros no DHS, DOD e DOJ. Todos os dias, a Guarda Costeira controla, protege e defende a fronteira e as abordagens marítimas deste país, servindo orgulhosamente como parte do DHS em todos os momentos e como um serviço militar e parte das Forças Armadas. Na água e no ar, a Guarda Costeira e nossos parceiros estão na linha de frente para lutar contra essas organizações terroristas estrangeiras, incluindo os cartéis e outros criminosos perigosos que buscam traficar grandes quantidades de cocaína, incluindo fentanil ilegal e outras drogas mortais, de entrar em nossas comunidades. Sob a liderança do DHS, a Guarda Costeira tem trabalhado diligentemente para fortalecer e proteger a fronteira sul do Zéumolho e as abordagens marítimas. Nossa mensagem para os cartéis é simples. Nós dominamos o mar. Vocês não. Nós vamos encontrá-los. Nós vamos caçá-los. Nós vamos detê-los antes que alcancem nossa fronteira, antes que possam contrabandear essas drogas para o nosso país. Para a tripulação do James que vocês veem aqui e todos os nossos parceiros reunidos, obrigado pelo excelente trabalho em manter a América segura. Muito obrigado a todos. Semper Paratus. Bom. Bom dia, senhoras e senhores. É um privilégio estar aqui hoje representando o almirante Alvin Halsey e o ZEUA, Comando Sul do ZEOR. E primeiro, eu só quero dizer obrigado. Procuradora-Geral Bondi, diretor de patrulha Almirante Moore, capitão Rodzewicz, minhas desculpas. E para a tripulação do James, os bravos homens e mulheres da tripulação do James, é um verdadeiro privilégio estar com vocês hoje. Você sabe, o dever mais fundamental de uma organização do DOD como o Comando Sul do ZEUAN é defender os Estados Unidos contra ameaças e defender seu povo, defender sua Constituição. Mas esta é uma ameaça que, por lei, política, design, o DOD não pode enfrentar sozinho. É preciso uma equipe e é um privilégio fazer parte desta equipe. Você ouviu os fatos sobre o que esses homens e mulheres incríveis fizeram, o que as organizações desses líderes incríveis realizaram. Mas eu só quero dizer obrigado. Você sabe, é incrível ver em ação a máquina que é nossa interagência governamental enfrentando este conjunto de problemas. Acho que começa e termina com o Departamento de Justiça. A inteligência que obtemos das acusações, a inteligência que obtemos do FBI, a inteligência que obtemos de outras fontes, dicas e nos orienta a realizar a missão de detecção e monitoramento do DOD. E então recebemos as ações no objetivo dos bravos homens e mulheres do James e equipes como eles, para apreender essas drogas e trazê-las de volta para mais processos e investigações. E é um ciclo virtuoso, é algo incrível de se ver. Na Força-Tarefa Interagências Conjunta do Sul e nos EUAS. Comando Sul, tudo se junta com a adição de 14 parceiros interagências e representantes de aplicação da lei e defesa de 21 nações parceiras. Este é um feito incrível, uma realização incrível de todo o governo e das nações parceiras. Então, estou apenas orgulhoso de estar aqui hoje e para agradecer aos bravos homens e mulheres que defendem nossa nação. Obrigado. Com grande orgulho, estou diante de vocês hoje refletindo sobre as tremendas conquistas do cortador da Guarda Costeira James e da tripulação. O que você vê hoje é o resultado da tripulação executando um ritmo sem precedentes no mar de interdições. Em apenas 56 dias no teatro de operações, o James interceptou 11 embarcações de contrabando de drogas, apreendendo mais de 22 toneladas métricas de cocaína e maconha, e capturando 34 narcotraficantes. Em todos os meus anos trabalhando nesta missão vital, nunca testemunhei resultados tão substanciais em tão pouco tempo.
O que não está em exibição, no entanto, é o trabalho incrivelmente desafiador realizado por nossa tripulação, que resultou nessas interdições. Patrulhamos uma área do tamanho dos Estados Unidos continentais. Encontrar as pequenas embarcações carregadas de drogas dos narcoterroristas nas vastas águas do Pacífico Oriental é equivalente a encontrar a proverbial agulha no palheiro. Mas a tripulação do James mostrou aos narcoterroristas que nós os encontraremos. Mostramos a eles que não são páreo para a competência profissional, a expertise técnica e a destreza operacional da tripulação do James. Enviamos uma mensagem alta e clara de que podemos e continuaremos a impedi-los de trazer danos e devastação para a nossa fronteira. Ou como meu chefe de operações gosta de dizer, você pode correr, mas não pode se esconder. Junto com os membros permanentes da nossa equipe de festa, é importante mencionar aqueles que se deslocaram conosco, nossa equipe de aplicação da lei, destacamento, pilotos e tripulação aérea, profissionais de inteligência e os operadores dos nossos sistemas de aeronaves não tripuladas. Juntos, somos James, uma equipe de equipes. Esta equipe de profissionais incansavelmente dedicados trocou o tempo com a família e amigos para realizar nossa missão vital, interrompendo o fluxo de drogas ilegais, cortando os lucros que alimentavam o comércio mortal de fentanil e, em última análise, protegendo comunidades e famílias americanas de desgostos inimagináveis. Esta tripulação representa o melhor do melhor e estou incrivelmente orgulhoso de servir com todos os profissionais dedicados que se deslocaram no James nesta patrulha. Obrigado pelo seu tempo. Então temos um breve período para perguntas e respostas. Antes de abrirmos para perguntas e respostas, pedirei que você levante a mão e então chamaremos você. Por favor, diga para qual palestrante é a sua pergunta. Qual é o seu nome e de qual veículo de mídia você é. E novamente, como lembrete, convidamos você aqui para os descarregamentos de contrabando. Então, por favor, mantenha as perguntas no tópico relacionado às interdições marítimas de contrabando no mar. Então, com isso farei a primeira pergunta aqui. Sim, senhor. Quero algo que todos perguntaram. Você poderia nos contar um pouco mais sobre os 11 réus que foram presos? De onde eles são? Qual é o papel deles nesta operação? E de onde essas drogas serão distribuídas? Já divulgamos isso ou ainda está selado? Já divulgamos algo sobre os réus? Divulgamos. Sim. Ainda está selado, sinto muito sobre os 11 réus. Mas eles estão ligados aos 2 cartéis que mencionamos. E então você mencionou que existem 261 motivos. Que nosso país está mais seguro dessas... pessoas que já foram deportadas ou estão prestes a ser deportadas de volta para os Estados Unidos. Acontece? Sim. Bem, os 261 que estavam naquele... Primeiro de tudo, vamos nos manter no assunto daqui em diante. Mas estamos falando sobre os cartéis, estamos falando sobre inimigos estrangeiros. Então, responderei com prazer. Os 261 naquele primeiro voo são 261 razões pelas quais por que nosso país está mais seguro. Eles não estão voltando. Eles estão ficando em uma prisão em El Salvador. Eles não são do nosso país. Eles não são migrantes. Eles são estrangeiros ilegais, que estão traficando drogas, armas e dinheiro ilegal de maneira muito organizada em todo o nosso país. E essa é outra razão pela qual nosso país está mais seguro hoje. Novamente, temos tempo limitado, então mantenham perguntas no tema e vamos acompanhar com nossa equipe de relações públicas apropriada para garantir que suas necessidades sejam atendidas. Ouçam aqui. Tudo bem. Alana Austin com Newsmax. Estou interessada em ouvir sobre esses cartéis. O que importa exatamente se alguns desses, ou cada um desses indivíduos detidos, estão cooperando e falando sobre fornecendo esses documentos de... Como a equipe mencionou, está mudando a dinâmica. A dinâmica da ameaça está mudando e você está vendo isso aqui porque é uma colaboração entre a aplicação da lei e o compartilhamento de inteligência militar, junto com a comunidade de inteligência, que leva a esse tipo de apreensões. E como o general e o almirante mencionam, em uma velocidade que eles não viram em suas carreiras. Então, é mais do que apenas perturbá-los. E não é apenas esta missão que o Departamento de Justiça está liderando. Aqui, este é um grande exemplo que queremos mostrar do trabalho de um processo interagências liderado por uma equipe. E é isso que é. Ninguém está reivindicando crédito por isso. Todos estão colocando a missão em primeiro lugar.
E as pessoas que estão ouvindo essa mensagem mais alto são os cartéis. E os cartéis CJNG e de Sinaloa e os outros, ao sul na fronteira. Mas como esses bravos homens e mulheres mencionaram, não há fronteira, que eles não defenderão. Cada fronteira é uma ofensiva operacional. Graças a este processo, interagências e as pessoas corajosas do GIDA South e do Comando Sul. Certo, temos tempo para... Oh, mais uma pergunta. Sim, aqui. Sobre... Estou me perguntando. Você falou um pouco sobre trabalhar com pessoas de terroristas. Isso não foi suficiente para impedi-los de tentar mover essas drogas para o país, porque você não podia dizer algo em troca. Então, pensando nas ameaças da Geórgia em direção ao México, em direção a qualquer país ao sul do nosso país e através de impedir que eles movam essas drogas para os Yassa-Assa-El-A. Bem, acho que isso envia uma mensagem muito clara hoje, olhe. Sinaloa. Todas essas gangues, TDA, MS-13, os cartéis, todos os cartéis ao redor do mundo, eu acho que eles estão bastante assustados agora, com base no que está atrás de nós, com base em 11 réus sob custódia, como resultado desta única operação, porque são todas essas agências atrás de mim, trabalhando de mãos dadas com a segurança interna, para tirá-los das nossas ruas. Você está vendo o que está acontecendo. Essas pessoas são uma unidade de crime organizado. E você sabe, fechamos as fronteiras no México, no Canadá. Então agora acho que eles provavelmente estão aumentando através dos nossos navios, através dos nossos portos. Mas eles não vão escapar, graças a todos esses grandes homens e mulheres. É uma abordagem multifacetada para capturá-los. Como eu disse, usando drones, usando aeronaves, usando qualquer técnica disponível para nossas forças armadas, para a segurança interna, para o FBI, para a DEA, para todas essas agências trabalhando juntas. Estamos à frente deles. Vamos detê-los. E sempre que possível, vamos prendê-los para sempre ou tirá-los do nosso país, para manter os americanos seguros. Essa foi a diretriz de Donald Trump no primeiro dia, em que foi eleito. Mantenha a América segura. Faça a América segura. E é isso que todas essas pessoas aqui presentes hoje estão fazendo. Bem, gente, aqui muito rapidamente para dar uma resposta ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vi a entrevista de uma jornalista muito calma e preparada, conversando com ele sobre a facada de Jair Bolsonaro. E ele disse que não acreditava, que não acredita em facada. E ela perguntou por que o senhor lança dúvida numa coisa como essa, que é tão séria, quando na verdade as pessoas, quando falam sobre a Amazônia, sobre qualquer outra coisa, vocês se defendem dizendo que é fake news. O senhor, há poucos meses, disse que a facada da qual o então candidato foi vítima, né, que seria mentira, não seria verdade. Eu queria saber se o senhor genuinamente acredita que o então candidato Jair Bolsonaro não sofreu uma facada e no que o senhor baseia, que tipo de prova, indício de prova? Eu não disse que não tinha tomado, eu disse que não acreditava. Por que o senhor não acredita? Você garante a mim o direito da dúvida? A questão é que o senhor é uma liderança importantíssima. Eu tenho suspeitas. Agora, se aconteceu, aconteceu. Esse tipo de argumentação sem provas, o senhor acha que o senhor contribui para tornar o ambiente menos radical, menos tóxico de desinformação, ao propalar suspeitas sem indícios de provas? Ele disse, você acredita na facada porque eu não vi sangue. Eu não vi sangue. Eu não acredito em facada. Como o senhor não acredita? Os médicos operaram. Eu não vi sangue. E, de repente, já tinha um senador lá preparado para filmar ele. Desde o dia que aconteceu aquilo, porque eu não vi sangue. O Bolsonaro deu uma entrevista assim que chegou no hospital, ele foi internado, já tinha um senador fazendo uma entrevista com ele. Isso foi depois. E eu te confesso que eu fiquei com muitas dúvidas. Mas se você tem certeza... Fala meu nome. Você não tem coragem de falar meu nome? Não tem coragem de falar meu nome? Diga meu nome. Eu estava lá. Jair Bolsonaro tinha acabado de sair da cirurgia. Ele estava anestesiado. Vou contar essa história para você. Mas anestesiado pelos médicos. Não anestesiado de cachaça, como é o seu caso. Mas eu vou me acalmar. Uma cirurgia perigosa. Ele corria risco de morte por infecção.
por causa da facada que um aliado, o seu chamado Adélio, ex-filiado do PT. Ele estava anestesiado, acabou a cirurgia, e eu, seu Luiz Inácio, eu pedi ao médico que entrasse lá para fazer uma oração, e ele não quis deixar. E eu insisti com ele, e vou falar uma coisa que pode mexer muito com você. Eu disse, eu tenho que entrar para mandar o espírito da morte embora. Estou aqui no quarto com ele. Nós vamos orar agora. Os filhos estão aqui. Deus preocupou a vida dele. Ele aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem o controle de todas as coisas e sabe todas as coisas. O Senhor conhece esse país. O Senhor sabe por que levantou Bolsonaro. Ó Deus, nós estamos aqui para te louvar porque o Senhor o trouxe aqui. O Senhor tem guardado até aqui. E nós determinamos, Senhor, toda potestade, toda entidade, toda obra fabricada, ó Deus, toda arma forjada no escuro de inimigos contra a vida dele, contra a vida deles, que é contra a vida desse país. Nós lançamos por terra, nós destruímos na autoridade do nome de Jesus. E falar sobre espíritos do além, você conhece muito bem. Você conhece muito bem. E eu chamei os filhos dele que estavam lá, o Flávio, o Carlos e o Eduardo. Nós entramos com ele nos braços da morte, desacordado, completamente. E eu orei e disse, Deus, eu entrei aqui, em nome de Jesus. Isso também pode te impactar muito forte. Nome de Jesus. Mandar embora o espírito da morte. Mas quem sabe, teve uma entrevista de Zé Disseu que ele disse que vocês erraram em tudo. Erraram muito, inclusive, na facada. E sabe Deus quem deu a ordem para essa facada, disse né? Isso, né? Ou erros nossos, como foi a facada Bolsonaro, como foi a facada Bolsonaro, como foi a facada Bolsonaro. Agora você já teve um câncer. Ao invés de nós duvidarmos, cristãos, nós cristãos evangélicos oramos por você. O câncer de Dona Marisa, oramos por ela também. Você fez recentemente uma cirurgia colocando uma prótese no quadril, não foi? Nós nunca pedimos uma foto e nunca duvidamos da sua cirurgia. Podíamos duvidar porque nos meses seguintes, um dos médicos, ou um ou dois, sei lá, morreu lá no Rio de Janeiro, não é? Em frente ao hotel onde eles estavam, foram metralhados. Só eles dentro de um quiosque, lá na Barra. A gente podia duvidar disso tudo, porque de vocês a gente pode esperar tudo. Agora Jair Bolsonaro paga ainda por essa facada que não deu certo e nunca vai dar, Lula. A facada trouxe N cirurgias, sofrimentos diários, dores diárias para ele, o que você não conhece. Agora 12 horas de cirurgia. Ele está bem sucedido. Deus está com ele. Vou te contar uma coisa, seu Luiz Inácio Lula da Silva, que não acredita na facada. Adélio foi um incompetente, não foi? E não me diga que você não conhece Adélio. Não me diga que vocês não sabem quem é Adélio. Você não acredita na facada? Peça ao Supremo, onde você está tão aliado, que abra os celulares de Adélio, que autorize abrir a Polícia Federal, que autorize abrir as ligações, os cartões de crédito de Adélio, já que você não acredita na facada e que Adélio era um lobo solitário. Fale um pouco sobre Celso Daniel, fale um pouco sobre Teori, fale um pouco sobre Toninho do PT. Você não acredita na facada de Jair Bolsonaro? Não tem problema. A sua descrença em nada mexe com a nossa fé. Deus esteve com ele, está com ele, e ele vai continuar vivo, por desespero de vocês e de todo o comunismo. Nós vamos vencer. Vencer com a oração, com o indivíduo que superou, suplantou tudo aquilo que vocês arquitetaram no escuro, a morte dele. Teve facada sim. Teve facada sim. E em nenhum momento duvidei do seu câncer. Eu orei por você, ao invés de abrir a minha boca para falar tanta asneira como você falou nessa entrevista. Que Deus tenha misericórdia de você, Luiz Inácio
Lula Descondenado da Silva. Nessa manhã de sábado, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus continue tendo misericórdia do Brasil. Saindo aqui de Brasília, e vocês sabem o que está ocorrendo por aqui. Alcançada as 257 assinaturas que propõem o regimento interno. Parabéns a todos que lutaram aí sob o comando dos nossos líderes, principalmente parabenizando Sóstenes, parabenizo a todos. Mas agora já tem 257. O que fazer, presidente Hugo Mota? Não, mas aí não vai acontecer nada por aqui, porque já tem uma outra viagem internacional. Estão terceirizando algo que tem a ver com a vida das pessoas, com o bem-estar das pessoas, com a saúde das pessoas, com a saúde mental de crianças, com a saúde emocional de adultos, que não são terroristas, pelo amor de Deus. Agora depois, estão se pensando em criar uma comissão, depois das assinaturas, para colocar urgência, e já colocar urgência em projetos de governo que de urgente não tem absolutamente nada, a não ser criar penduricalhos, mais penduricalhos para o Supremo Tribunal Federal, que agora é desse jeito. E é tudo na base de que se vote e ponha para votar em urgência aquilo que é do Supremo Tribunal Federal. E agora a discussão é, vamos alinhar. Alinhar com quem? Não há independência nesse poder legislativo? No Senado não, precisa alinhar com o Supremo. O Supremo tem que dizer os termos, se eles querem, se eles não querem, e alinhar com o Executivo. Prova mais contundente de que o Supremo e o Executivo estão alinhados, estão cooperados para poder subjugar essa casa, que realmente não são seus membros, está aí as assinaturas, mas o comando do senhor Hugo Mota, que não basta ser só um rapaz bonzinho. Essa semana eu fiz um discurso, não quero entrar no mérito, nem faço juízo de valor do que fizeram com ele e com a família dele, colocando uma faca no pescoço dele. Mas você só tem 36 anos, Hugo Mota. Você pode decidir o lado que você quer da história. 36 anos. Ou ficar do lado da justiça, da verdade. Discutir com o Supremo, de repente fazer uma diminuição de penas, ver uma dosimetria diferente. Como? Sem cometer crime? Ninguém fez dosimetria para mensaleiro, para petroleiro. Digo petroleiro não, envolvidos no escândalo do mensalão, do petrolão. Eles estão todos soltos. Misericórdia. Cadê o poder legislativo? Cadê os seus presidentes? Estão aliados, estão viajando juntos, estão jantando juntos, sem qualquer tipo de misericórdia. Sem qualquer tipo de misericórdia. Com a alma sofrida de uma criança, com a alma sofrida de um pai que não assaltou o banco, que não assaltou o carro forte, que não matou ninguém, que não estuprou ninguém, que não invadiu a casa de ninguém. Onde é que nós estamos vivendo? A Gleice, enquanto ministra, faz lá uma palavra assim, conciliatória. Nesse momento, foi até interessante, né? Mas de repente a gente tem a notícia nos principais veículos oficiais de informação da velha mídia, que chateou os ministros do Supremo, chateou alguns ministros do Palácio. Chateou por quê? Gesto de misericórdia, chateia. Agora pisar, espizinhar, matar aos poucos, isso aí dá alegria a vocês. O sangue é como choro de crocodilo sentindo o gosto de sangue. Insano, triste. Nós precisamos orar pelo Brasil. Agora, seu Hugo Mota, vai correr? O presidente do Senado vai correr, ao invés de estar lutando por justiça. Justiça para injustiçados. Os senhores comungam com a maldade e a falta de alma do Supremo Tribunal Federal. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um editorial do nosso canal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Mas bora lá, vamos entender o que está acontecendo. Hoje o bicho está pegando. Pois é,
a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que interferiu no Felipe Martins, virou o assunto do momento dentro da oposição. Pois é, vocês sabem que o caso Felipe Martins, segundo o próprio desembargador Sebastião Coelho, pode derrubar nomes grandes aqui do Brasil, de instituições. E aí ninguém sabe sobre quem ele estava falando, se é sobre o Alexandre de Moraes ou não. Mas uma coisa é certa, há vamos dizer assim, um lance pessoal nessa decisão do Alexandre de Moraes contra o Felipe Martins. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, algo assim que até, na minha visão, como advogado, como jurista, viola os direitos do Felipe Martins. Fica ligado que o assunto é tenso. Outro ponto, você já deve ter visto que nós brasileiros tínhamos orgulho, né, de dizer que nós não temos furacão, não temos terremoto, nossa natureza é muito boa, que nós não temos guerras, como acontece lá no Oriente Médio, e nem terrorista. Pois é, parece que isso está mudando e está mudando de uma vez por todas. Esse grupo do terror está se instalando aqui na América do Sul, e o Brasil é um dos alvos dessa galera. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre eleições em 2026. Alguns nomes de direita começam a crescer os olhinhos, porque o Bolsonaro pode não regressar, né, para a política, pode permanecer inelegível, ou pode acontecer até o pior com o Bolsonaro, uma vez que vamos falar que o estado de saúde do Bolsonaro, apesar dele ser um homem forte, ainda é delicado, ainda dá preocupações para quem é apoiador do Bolsonaro. E aí, alguns governadores já começam a aparecer aqui, né, lançando os seus nomes, tá bom? Ó, também quero trazer a matéria para vocês aqui sobre, né, uma mudança que pode acontecer depois da morte do Papa. O Papa tinha muitas críticas do lado conservador, porque ele era muito progressista. E aí, o Papa deixou algumas, vamos dizer assim, alguns legados para o progressismo, que podem cair por terra agora. A última informação que vem do Vaticano está deixando a galera da esquerda desesperada. E é sobre isso que a gente vai falar nesse editorial. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso é muito importante. Nós estamos com a meta, nossa meta, chegar a 2 milhões de seguidores. E eu sei que juntos a gente chega lá. Bora começar? Vamos para lá? É o seguinte, primeira matéria que eu trago para vocês é justamente sobre o Brasilzão não ter terrorismo nem nada disso, tá? Olha, às vezes as pessoas me perguntam, Sandro, mas por que você está mostrando a tela, a sua anta, se está ao inverso, né? Se está de trás para frente? É porque eu gosto de mostrar a fonte. E aí você sabe que é da Revista Oeste. Não quero que você leia, mas eu quero que você saiba a fonte. Porque hoje no Brasil é complicado, né? Você não tem a fonte para se defender. É um país que você pode acabar se lascando por crime de opinião, então você dá uma notícia que os caras falam que isso não existe, você está lascado. Então é por isso que eu mostro sempre a fonte para vocês. Comandantes do Hezbollah deixam o Líbano e seguem para a América do Sul. Cerca de 400 integrantes, 400, né? Um ou dois, não, 400. E ainda recrutadores, tá? É gente que vem e tenta recrutar outras pessoas para entrar no grupo de terror. Integrantes de grupos de terror foram enviados para países como Brasil. Você conhece o Brasil? Pois é, para o Brasil, para a Colômbia, para a Venezuela e para o Equador. E aí, grupos, né, inclusive no Equador, estão planejando tirar a vida do presidente, o Daniel Noboa. E é incrível o quanto esses grupos são apoiados pela esquerda. Meu irmão, a esquerda está ali toda, né? Tem partidos aqui no Brasil que apoiam abertamente o grupo Jamais, entre outros. E aqui, né, o grupo Hezbollah está ganhando força aqui na região. Nossa, não é à toa que o Donald Trump está falando que precisa recuperar o quintal dos Estados Unidos. Ficou feio, né, o que ele falou, mas é porque está perdendo para esses grupos de terror. Cerca de 400 comandantes de campo do Hezbollah estão deixando o Líbano com destino a países da América do Sul, incluindo o Brasil, Colômbia, Venezuela e Equador. A informação é do canal saudita Al Hadar, que se baseia numa fonte diplomática latino-americana. Ainda segundo a fonte, 200 já chegaram à região. Os demais devem embarcar nos próximos dias.
A medida ocorre em meio a discussões sobre o possível desarmamento da organização depois de suas derrotas na guerra contra Israel. Ou seja, cara, a gente, de 2 anos e meio para cá, a gente está vendo o Brasil literalmente, né, definhando, né? Agora até grupos de terror querendo atuar por aqui. Ah, pelo amor de Deus, né? Que vergonha do que o Brasil está se tornando, né? Vamos lá, matéria que eu quero trazer para vocês agora, tá? Gazeta do Povo, a matéria diz: a direita se mexe. Governadores ganham espaço para 2026. Com o Bolsonaro inelegível, 4 governadores aliados ganham força como possíveis candidatos à presidência. 1. E aí você me diz, qual que você gosta mais desses 4? 1. Romeu Zema. 2. Ronaldo Caiado. 3. Tarcísio de Freitas. 4. Ratinho Júnior. E aí eu queria que você me falasse, se fossem as únicas alternativas contra o Lula. Nós temos o Zema, o Caiado, o Tarcísio e o Ratinho. Esses 4. Qual desses você apostaria suas fichas? Caiado, Tarcísio. Eu sei que a maioria aqui vai escolher Tarcísio, né? Tarcísio. Mas coloca no comentário. Por que eu estou falando? A presença desses 4 governadores no ato de 6 de abril pela anistia, eles já meio que deram uma sinalização, tipo, estamos com você, Bolsonaro. Na sua falta, nós estamos preparados para seguir o seu legado, né? Para andar contigo. E essa sinalização foi muito importante. Tanto é que o próprio União Brasil, depois do Caiado, que é o nome mais forte do União Brasil para a presidência, ter estado do lado do Bolsonaro, criou um racha dentro do partido que deixou, né, de apoiar o Lula, pulou fora do barco e falou que não vai caminhar com o Lula em 2026 de jeito nenhum, até porque tiraria qualquer chance do seu candidato presidenciável, que é o Caiado. E outra, se o Caiado concorrer e não for para segundo turno, é óbvio que o Caiado não vai para o lado do Lula, né? E aí entra aqui a grande questão. Sai uma dúvida. Na sua visão, o Bolsonaro deveria já indicar um nome ou não para um possível sucessor? Porque eu sei que é duro pensar isso, principalmente se você é apoiador do Bolsonaro. Mas se acontece o pior com o Bolsonaro? Se ele é jogado na cadeia lá e joga uma chave fora, fica incomunicável. Porque é bem típico das decisões do STF. Ou, sei lá, se por causas naturais ou por causa da facada que o Bolsonaro tomou, da cirurgia, ele acaba perdendo a vida, ele morre. Quem é o candidato? Vai virar uma guerra travada dentro da própria direita, em busca do espólio bolsonarista. Na sua visão, deveria ser indicado um possível nome de sucessão ao Bolsonaro já desde agora ou não? Deveria segurar até o final e, se acontecer o pior, sem que o Bolsonaro possa deixar o legado, que se trave a batalha e que vença o melhor da direita. Qual a sua visão sobre isso? Tá? Agora, uma coisa eu sei. Tendo, né, uma junção depois, né, se o Bolsonaro estiver inelegível, todos os governadores de direita vão trocar apoio entre si. Então, por exemplo, que concorram os 4 contra o Lula. Vai ter segundo turno. Tendo segundo turno, o que tiver maior projeção, todo mundo vai para o lado dele depois, né? O que você pensa sobre isso? Coloca no comentário, quero saber. Vamos lá, pessoal. Caso do Felipe Martins, vamos falar sobre isso aqui, né? Amanhã, vocês devem estar sabendo, ó, estou trazendo a mídia ninja, Left People, né? Totalmente esquerdista, de extrema esquerda, a mídia ninja. Publicou o seguinte: o STF inicia amanhã o julgamento de 6 acusados do núcleo 2 da trama golpista, né? Ainda tem, cada um acredita no que quer, né? Mas para mim isso é uma bela falácia, né? Fanfarronismo. Mas o que acontece? Matéria do Poder 360. Sandro, mas eu não consigo ler. Tá bom, mas você tá vendo que é o Poder 360, né? É só isso que eu preciso que você veja, tá bom? Moraes diz que Felipe Martins pode ser preso se filmado em julgamento. Essa decisão viola N princípios do direito. O Felipe Martins, e vocês precisam entender isso, era um dos assessores diretos do Bolsonaro. E o Felipe Martins, ele
foi preso por decisão do Alexandre de Moraes, por uma suposta saída do Brasil, né? Isso não é crime, e mesmo assim ele foi preso. E ainda descobriu-se depois que os documentos eram falsos. Alguém mandou falsificar a entrada do Felipe Martins lá, sendo que o Felipe Martins nunca tinha saído do Brasil. Alguém plantou documentos falsos para incriminar o cara, para que ele pudesse ser preso por Moraes. E isso é objeto de investigação lá nos Estados Unidos. Mas aí, às vezes você se pergunta, mas por que o Alexandre de Moraes quer tanto pegar o Felipe Martins? Qual o problema? Por que essa sanha? É o seguinte, o Felipe Martins é um cara que estava muito aliado com o Bolsonaro. É um cara mais jovem, é um cara que não faz parte dos militares. Era muito mais fácil pressionar o Felipe Martins para ele fazer uma delação premiada. O Mauro Cid, tenente, coronel do Exército Brasileiro, uma figura que é preparada para aguentar a pressão, tremeu na frente do Moraes e desmaiou na frente do Moraes. O Felipe Martins passou pela mesma pressão que o Mauro Cid para delatar. E ainda sendo preso por causa de um documento plantado, falso, né? O governo, a justiça norte-americana, já bateu o martelo que os documentos eram falsos. E aí o que o Moraes pensou? Esse aí vai dar com a língua nos dentes, eu não vou me indispor com os militares, tá tudo beleza. É um ótimo cara para mim começar com a delação. Mas ele falou não e não delatou. Ele não delatou. E aí é por isso, né, essa ideia de pegar o cara a todo custo. Ex-assessor de Bolsonaro só poderá circular no aeroporto, hotel e na sessão que pode torná-lo réu na terça e na quarta-feira. O ministro STF, Alexandre de Moraes, determinou na segunda-feira a manutenção das medidas cautelares, às quais o ex-assessor especial de Bolsonaro, Felipe Martins, está submetido. Reforçou na decisão que ele pode ser punido com multa ou prisão se for filmado por terceiros em julgamento ou no seu deslocamento de Brasília. Então, se ele vai descer num aeroporto comercial. Se a Globo for lá e fizer uma filmagem dele e postar o filme, a filmagem dele, chegar no aeroporto de Brasília, fizer uma cobertura, ele vai preso. Vocês entendem a loucura que é uma decisão dessa? Eu poderia ser preso por um ato de terceiro, por uma violação feita por terceiro. Inclusive, pode ser multado também, né? Abre aspas, todas as demais cautelares continuam em vigor, ressaltando-se novamente que não deverão ser realizadas ou divulgadas imagens do julgamento ou do seu deslocamento, mesmo que por terceiros, sob pena de multa e conversão imediata em prisão, nos termos do artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Caramba, né? Ou seja, o cara não pode nem se deslocar mais, porque se algum indivíduo da imprensa tirar foto do cara, já era. Vai preso. E isso aí é a democracia? Bela democracia, hein, Brasil? Vamos lá, pessoal, vamos falar da morte do Papa, tá? Matéria da Bela Megali, da Folha de São Paulo. Padres brasileiros apostam em Papa conservador e temem por legado de Francisco, do Papa São Francisco, né? O novo Papa não será a favor da guerra e pode ser africano, diz Dom Odilo após a morte de Francisco, tá? É o seguinte, os padres brasileiros que são ligados ao clero consideram que o Papa Francisco causou um desgaste grande demais entre os católicos. O catolicismo, nos últimos anos, saiu uma matéria ontem, nos últimos anos subiu 1,4% no mundo, mas o maior aumento foi aqui dentro do Brasil, do catolicismo. Mas o grande problema é que houve uma leva muito grande de críticas ao atual Papa pelo seu posicionamento totalmente de esquerda, pelo seu posicionamento, sabe, todo voltado para pautas, para governos de esquerda, né? Batia de frente com o Bolsonaro, defendia o Lula. Ele era um cara bem de esquerda mesmo, né? Ele, inclusive, participou de uma entrevista lá na Argentina, onde o cara perguntou se ele era comunista e ele deu a entender que era um papa comunista. Isso causou um desgaste muito grande. E hoje, os padres brasileiros falam que até influência do Brasil, viu? Que é o país mais católico hoje do mundo. Podem colocar um
papa conservador, um papa que não vai defender as ideias comunistas, tá bom? Vamos lá, pessoal. Outra pauta importante que a gente vai falar. Guerra tarifária entre Estados Unidos e China. A China já começa a dar sinais de fraqueza e de desespero. O que é a ideia hoje, tá? Se você parar para pensar. A China, ela tem uma economia, é acusação de alguns economistas, tá? Eu não posso confirmar se é verdade ou não. Mas a acusação de alguns economistas é que a China, ela tem uma economia forçada, vamos dizer assim, uma economia artificial. E como funciona essa economia artificial? O próprio governo subsidia empresas para que essas empresas produzam muitos produtos e para que possam aumentar a balança comercial da China. Então, assim, a China, com um controle excessivo, ela põe quase que uma mão de obra escrava, com produção de coisas e produtos que não são úteis e nem consumíveis pelos chineses, que têm salários pequenos, salários fracos, e esse excedente de produção ele é vendido. E as pessoas se submetem a trabalhos análogos aí à escravidão. A BYD, por exemplo, foi pega agora, teve 2 fiscalizações, elas trouxeram chineses de lá para trabalhar aqui, em condições que aqui no Brasil foram consideradas análogas a de escravo. E mesmo assim, a BYD ainda cedeu o carro para o Lula nem falou disso, a esquerda nem falou disso, né? Que a BYD estava promovendo um trabalho quase escravo aí. Ah, mas não é os capitalistas malvadão lá dos Estados Unidos, né? É os chineses, bonzinhos, comunistas, né? Então, assim, é uma economia artificial. Essa é a acusação de vários economistas, tá? Não estou dizendo que nunca fui na China, não sou um profundo estudioso sobre a China. Mas o que aconteceu? Matéria do Metrópolis, tá bom? China promete retaliação a países que favorecerem acordos com os Estados Unidos. Olha, essa é boa, hein? Das boas. O porta-voz do Ministério do Comércio da China afirmou nesta segunda-feira que o país adotará medidas de retaliação correspondentes contra países que firmarem acordos comerciais com os Estados Unidos que prejudiquem os interesses chineses, de acordo com a comunicação oficial. A China, ela falou que respeita os esforços, né, de todos os países para ter um livre comércio, mas os países que resolverem negociar com os Estados Unidos em detrimento dos produtos chineses serão retaliados pela China. Isso aí é uma sinalização do desespero. Por quê? Porque produtos, por exemplo, o Trump acabou de fazer o que o Lula fez, né, que é impor as blusinhas da Shein, a taxação das blusinhas da Shein. O que já fez de imediato que milhares de trabalhadores chineses fiquem sem os empregos, porque os Estados Unidos já não vão mais importar produtinhos da Shein, tá com uma taxação lá no topo, né? E aí, Sandro, você vai passar a mão na cabeça do Trump? Afinal, você tacou a lenha no Lula, porque o Lula taxou a Shein. Tá, do ponto de vista de taxação, eu vou descer a lenha no Trump, eu sou contra a taxação. Por que eu sou contra a taxação? Sou contra imposto. Estado é ladrão, só rouba a gente. Eu sou contra o Estado ficar te roubando. Ponto. Mas, neste caso, nós estamos falando de uma guerra comercial. Não é que o Trump tem interesse em arrecadar mais, sangrando o povo do país dele. Não. É que o Trump está entrando numa guerra comercial. Tá. Você acha que é a melhor medida, Sandro? Ah, cara, não sei, tá? Eu sei de uma coisa. Se a China tiver a chance de destruir os Estados Unidos e de destruir o Donald Trump, ela, assim, o fará. Eu não tenho dúvidas, mas absolutamente nenhuma dúvida que a China faria isso. Então, se o Donald Trump está certo ou errado, aí, né, depende muito do seu ponto de vista, tá? Vamos lá. Estava falando sobre o Papa, vamos voltar sobre isso aqui. A possibilidade é que entre um Papa conservador, né? Eu tinha esquecido de falar essa matéria com vocês, eu relembrei agora. E aí saiu uma matéria do Conexão Política agora, muito top a matéria. O próximo Papa, Donald Trump, entra em cena para influenciar o conclave. Conclave que é o grupo de papas, de padres lá que vão escolher o Papa, né? A morte do Papa Francisco abriu uma disputa política silenciosa, mas intensa,
pelos rumos do Vaticano. Com o trono de Pedro vago, o governo dos Estados Unidos, sob comando de Donald Trump, intensificou nos bastidores uma operação para influenciar o conclave e garantir a eleição de um padre alinhado aos valores conservadores e à agenda cultural do trumpismo. Desde antes da morte de Francisco, Trump já havia transformado a sucessão papal em uma prioridade estratégica, como já havia antecipado o Conexão Política em dezembro do ano passado. O movimento ganhou força com a escolha de Brian Birch, presidente da Catholic Vote e crítico ferrenho do Papa, como embaixador dos Estados Unidos na Santa Sé. No Vaticano, a nomeação foi interpretada como um gesto de hostilidade direta, escancarado a tentativa de ingerência americana no processo de sucessão. Ou seja, o Donald Trump entrou aqui na briga, né? Entrou na batalha aqui para colocar um padre conservador, tá bom? Um papa conservador. Vamos lá, última matéria que eu quero tratar com vocês aqui. Eleições 2022, Silvinei Vasquez e fraude nas eleições. Pois é. E aí, meu irmão, será que isso rola, não rola, né? O que está acontecendo, tá? Só para você poder entender essa história toda aqui. É o seguinte, o Silvinei Vasquez é uma matéria do Metrópolis, mas não está nem abrindo aqui, tá? Mas não tem problema não, tá? Olha só, o Silvinei Vasquez, ele está sendo processado, inclusive, né? Abriu aqui agora, tá? A internet tá boa não, tá ruim, tá? Ó, Silvinei Vasquez acusa a justiça de fraude em relatórios sobre as eleições. Não está acusando fraude nas eleições não, nos relatórios. O Silvinei Vasquez, ele era o diretor da Polícia Rodoviária Federal na época do Bolsonaro. Lembra dele, né? Esse rapaz aqui, ó. Diretor da Polícia Rodoviária Federal na época do Bolsonaro. Foi preso por ordem do Alexandre de Moraes e ainda continua preso. O que a defesa do Silvinei Vasquez falou? Olha, nós tivemos que atuar, inclusive porque nós tínhamos ordens que vieram de cima para a gente fazer as blitz. Mas ele acusa que o Tribunal Regional Eleitoral lá do Rio Grande do Norte apresentou relatórios fraudulentos, né? Então ele partiu ali para um ataque pesado. Ó. Na véspera do julgamento que pode torná-lo réu por interferência no processo eleitoral, a defesa do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal apresentou acusações contra a Justiça Eleitoral. Segundo os advogados de Vasquez, a Juíza Eleitoral e o técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte teriam produzido um relatório fraudulento para sustentar a narrativa de que a PRF teria interferido no segundo turno das eleições presidenciais. Vasquez é acusado de ter utilizado a estrutura para montar barreiras em séries na rodovia do Rio Grande do Norte. O que ele fala aqui? Que os relatórios que foram feitos pela Justiça do Rio Grande do Norte são mentirosos. Foram utilizados só para incriminar ele, né? Não representavam ali realmente qualquer interferência que poderia ter acontecido por parte do Silvinei Vasquez lá na eleição. E aí minha dúvida é a seguinte, se o Silvinei Vasquez interferiu nas eleições, essas eleições são justas lá do Rio Grande do Norte, os votos têm que ser computados, tá tudo certo, né? Ou seja, não, eu aceito o resultado, mas eu acho que o cara interferiu. Entenderam? É complicado, né? É complicado isso aí, né? Vamos lá, pessoal, última matéria, Revista Oeste. Vamos falar de Cuba, né? De Cuba. Wall Street Journal. Cuba está quebrada e vive agonia de um regime sem saída. Por incrível que pareça, os jornais norte-americanos viraram os canhões para a América Latina. Maduro, Cuba, Brasil estão na mira dos jornais internacionais. No caso do Brasil, é o The Economist, que é um jornal britânico, mas os caras estão mirando, né, o que se tornou a América Latina aqui e estão começando a entender que se mais cedo ou mais tarde o povo da América Latina não entender o risco que nós estamos correndo, a faixa de Gaza será aqui. É aqui no Brasil, aqui hoje eu estou no Uruguai, por exemplo. Aqui no Uruguai, é na Argentina, provavelmente eu passo para a Argentina amanhã, estarei na Argentina também, vou no Paraguai também. Mas assim, a grande questão é, aqui, a América do Sul será a próxima faixa de Gaza. E não podemos deixar isso acontecer,
né? E aí esses jornais já começam a perceber isso e começam a fazer críticas pesadas sobre tudo que está rolando, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Abraço. Que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e também tirar. Isso faz Deus para que haja temor tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito que acontece aqui debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, tempo de arrancar tudo aquilo que se plantou. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e também tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Todos têm o mesmo fôlego, tudo fez formoso em seu tempo. Deus criou o ser humano para viver sem pecado, em igualdade, com felicidade. Jesus é o caminho, outro caminho não existe. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e também tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. O melhor tempo e o tempo certo é o tempo de edificar. Há um tempo determinado, buscar Jesus e abraçar. Há tempo de calar e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de aborrecer. Há tempo de chorar e tempo de sorrir. Há tempo de perder e tempo de edificar.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.